questão 47 diz o seguinte: a entidade da administração indireta, que se conceitua como sendo uma pessoa jurídica de direito público, criada por força de lei, com capacidade exclusivamente administrativa, tendo por substrato um patrimônio personalizado, gerido pelos seus próprios órgãos e destinado a uma finalidade específica de interesse público, é a... Pessoal, vamos lá. Aqui também vamos adotar o mesmo método que a gente adotou nas outras questões. Vamos destrinchá-las. A questão aqui quer saber o conceito de uma pessoa específica. Ela trouxe o conceito, trouxe suas características, e a gente vai ter que assimilá-las para encontrar a alternativa correta. Então vamos lá. Aqui no exercício ele está falando o seguinte: é uma entidade da administração indireta, perfeito? Então, se eu estou falando de administração indireta, vocês devem lembrar que eu estou falando de personalidade jurídica própria e etc. Tá? Todas aquelas características que a gente comentou nas questões anteriores. Que se conceitua como sendo uma pessoa jurídica de direito público, ok, criada por força de lei, com capacidade exclusivamente administrativa, tendo por substrato um patrimônio personalizado, gerido pelos seus próprios órgãos e destinado a uma finalidade específica de interesse público, é a... Pessoal, aqui, qual que é o X da questão? A expressão patrimônio personalizado. Sempre quando eu falo em pessoa jurídica de direito público que integra a administração indireta, caracterizada por ter um patrimônio especializado, eu estou falando da fundação pública, tá? Então sempre quando vocês verem essa expressão patrimônio personalizado, liga o alerta, porque a gente está falando aqui sobre fundação pública, ok? Então aqui, na nossa questão mesmo, analisando, seria, ó, empresa pública e sociedade de economia mista não, porque são aquelas que exploram a atividade econômica de alguma forma, então não tem aí essa característica de patrimônio especializado, tá? Então não seriam, e até porque elas inserem naquele grupo das pessoas que integram a administração indireta que são formadas, regidas por normas de direito privado. Aqui eu estou falando normas de direito público, tá? Agência reguladora também eu não falo. Aqui eu sempre falo de fundação pública, tá? Só um alerta para vocês, se nessa questão a gente tivesse a expressão, ao invés de patrimônio especializado, a gente tivesse a expressão serviço personalizado, aí vocês teriam que ligar o alerta para a autarquia, tá? Então, se aqui eventualmente tivesse escrito serviço especializado, aí eu estaria falando da autarquia. No caso, não é. É fundação pública, ok? Então, só fica esse alerta, porque muitas das questões, muitos dos concursos tentam induzir o candidato a erro sobre essas duas pessoas, fundação e autarquia. Fundação sempre vai ser caracterizada por um patrimônio especializado, enquanto a autarquia será para um serviço especializado, tá bom? Vamos ver nossa resposta aqui. Ó, na resposta diz que vai ser a alternativa B. Qual que é a alternativa B? Fundação pública. Por que vai ser fundação pública? Pois todas as características, em especial patrimônio especializado, indicam se tratar do conceito de fundação pública. Perceba que, se ao invés de patrimônio especializado, a assertiva se referisse a serviços personalizados, estaremos diante do conceito de autarquia. Então, sempre lembra, moçada, fundação pública, eu remeto a uma ideia de patrimônio especializado, tá? Enquanto a autarquia, eu remeto a uma ideia de serviço especializado, ok? Então, mais ou menos seriam essas as considerações para você identificar essa fundação pública a partir das características apresentadas.